وكثرتهم الخاصة، وأظن أن مصر تعيش دولة طبيعية مثلنا، وعندها من التضخم وعندها من البطالة أكثر منا، وما زال السائق موجود في البيوت المصرية والنساء تسوق. ولا تقول لي الطبقة البرجوازية، وإنما حتى عند الطبقة المتوسطة من الذي بالأبناء، من يأتي بالأبناء، لا تقول لي المرأة. لأن تعليم المرأة في الاعتراض عليه لم يكن في قضية التعليم والإنصاف والعدل، أن نحكي صورة لا نشوه بها مجتمعنا. para debater a grande importância de testar um software, para evitar acidentes como esse que aconteceu no norte do Afeganistão. Temos aqui vários representantes de várias instituições, cada um com especialista de uma área de teste. Hoje vou passar a palavra para o nosso amigo Mohamed para iniciar o nosso debate. Boa noite. No mundo contemporâneo, o computador se tornou uma ferramenta extremamente útil e indispensável para nossas atividades cotidianas. Seja para o trabalho ou lazer, o uso dessa facilidade moderna, que inclui dispositivos móveis, faz com que tudo seja feito com mais confiança e agilidade. O uso do software para as diversas atividades humanas gera motivação e, consequentemente, a busca pela excelência em seus processos de desenvolvimento. Um processo crucial para chegar a essa eficiência é o teste de software, que é o principal responsável pela qualidade do processo de desenvolvimento. Neste programa veremos quais são as principais técnicas de teste: caixa preta, caixa branca, seus exemplos e suas diferenças. Boa noite. Eu, Mohamed, vou falar um pouco sobre teste de caixa preta. Também é chamado teste funcional, que vai ver a parte funcional do sistema, focado no comportamento do sistema. Também normalmente usado na etapa final do programa, sendo em testes de código, de CPF, CEP, data de nascimento, símbolos em dados cadastrais, sendo as formas de testes são teste unitário, que testa a menor parte do sistema, teste de integração, testa as junções do sistema, como ligação do banco de dados com o sistema. Teste de sistema testa o comportamento do sistema. Teste de aceitação é um teste que o cliente faz assim que chega em suas mãos. Também pode ser chamado de teste beta. Então, no final desse vídeo, veremos alguns exemplos de teste. Obrigado. Bom, agora vamos falar sobre teste de caixa branca. Esse teste também é conhecido como teste estrutural, que é verificar como o sistema trabalha internamente, focando a perspectiva interna para modelar os casos de teste. Ele se baseia nas implementações e, por esse motivo, requer da equipe de teste um conhecimento técnico mais aprofundado. Pelo fato de haver acesso ao código, ele pode ser mais específico. Com esse acesso, o testador tem a possibilidade de testar os pontos mais importantes ou críticos do código. Este teste é aplicável nas estruturas de unidade, integração, regressão, sistema do processo de teste. Os principais desafios, as principais motivações deste teste são a garantia de que todos os caminhos independentes dentro de um módulo tenham sido exercitados pelo menos uma vez. Exercício de todas as decisões lógicas para valores falsos ou verdadeiros e o exercício das estruturas dos dados internos para garantir a sua validade. Boa noite, eu sou Mohamed e vim dizer um pouco para vocês sobre a complexidade ciclomática, para complementar um pouco o que meu amigo Mohamed disse sobre o teste de caixa branca. A complexidade ciclomática é baseada na teoria de grafos, ou seja, de gráficos ou desenhos. A complexidade, possuímos uma fórmula que significa complexidade ciclomática é igual ao número de ramos menos o número de nós mais 2. Ou seja, aqui temos um grafo. O número de ramos seria o número dessas linhas. Então, se contarmos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, temos 11 ramos.
menos o número de nós. O nós é correspondente pelas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, mais 2. Se fizermos nesse cálculo, pegamos esses números e jogamos na fórmula. 11 ramos menos 9 nós, mais 2. Então, complexidade ciclomática é igual a 2 mais 2. A complexidade ciclomática desse grafo é igual a 4. Olá pessoal de casa, bom estar aqui com vocês. Queria agradecer pela oportunidade de estar participando do programa Sem Noção. Bem, estou aqui hoje para dividir um pouco de conhecimento sobre teste baseado na experiência. Bem, esses testes são baseados em 2 etapas, teste ad hoc e teste exploratório. O teste ad hoc são gerados unicamente com base na intuição, habilidade e experiência de engenheiro de software. Com programas similares, ele é útil para a identificação de testes especiais, que não podem ser facilmente capturados por técnicas formalizadas. Muitas abordagens profissionais para teste baseado na experiência podem ser guiadas por lista de secagem, taxonomia do bug, lista de ataques, abordagem de caça ao bug, conjunto de gráficos de teste. Essas linhas médias são preparadas antes dos testes com algum nível de detalhe. E vou falar um pouco sobre o teste exploratório. Simultaneamente, entende-se que o SUT projeta-se casos de teste e os executa. São dinamicamente projetados, executados e modificados. Efetividade depende do conhecimento de engenheiro de software, que pode derivar de muitos fatores. Funcionamento do SUT durante os testes, familiaridade com a aplicação, plataforma utilizada, processo de falha e tipo de possíveis falhas e faltas que causa, né? E os riscos associados a um produto particular. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês, deixar um pouco aqui do meu conhecimento e agradeço. Obrigado. Boa noite, eu sou o Mohamed. Eu tô aqui para exemplificar tudo que já foi passado aqui pelos nossos outros especialistas. Vamos revisar o teste caixa preta. O teste caixa preta, como já falado pelo nosso amigo Mohamed, ele é um teste que visa testar apenas a funcionalidade do sistema, um teste que vai testar o comportamento, desempenho e funcionalidades do sistema em si. Um exemplo disso seria, em um sistema de software, seria o teste de uma tela de cadastro, onde o usuário iria testar os botões de funcionalidade, os botões de cadastro, botão de procura, botão de cancelar, verificar se os campos estão digitando corretamente, entre outros. Puxando esse teste para o acontecimento desses dias, do avião ter caído, um teste que poderia ter sido feito no avião seria o teste em que o piloto usaria os controles principais do avião para poder testar e ver se o avião iria responder corretamente, se ele ia virar corretamente, se ia virar demais ou não ia virar, ou então testar os controles das asas turbinas, se elas iriam acelerar demais ou responder a algum comando de redução de velocidade como esperado, para não ser nem muito nem um pouco. Agora vamos falar um pouco do teste de caixa branca. O que é o teste de caixa branca? É o teste em que a gente testa a parte interna do sistema. A gente não vai se preocupar só pela funcionalidade em si. A gente vai verificar se as funções dentro do código estão corretamente. Se elas não estão só executando o que deveria, mas sim se está corretamente dentada, se não tem variáveis inutilizadas, lixo no código, a indentação do código. A gente pode testar também no teste de caixa branca a conexão com o banco de dados, verificar a estrutura do banco de dados, se ele está corretamente estruturado, se não tem colunas a mais, colunas a menos. Testar também a conexão entre o sistema e o banco de dados. Testar as fronteiras do sistema, onde muita ocorrência de bugs é nas fronteiras, onde temos integrações com sistemas de outras empresas, sistemas
até da empresa mesmo, mas que são de diferentes linguagens, ou então são sistemas completamente diferentes que têm alguma união entre si. Esse teste também esse teste também no avião seria uma ótima ferramenta para verificar se as peças do avião estavam de acordo com o planejado, se a roda do avião estava corretamente ligada à estrutura do avião, caso ele precisasse fazer uma aterrissagem de emergência, ela não sairia, estouraria, se a ligação entre os componentes internos do avião estavam corretos, onde a desconexão de algum componente interno não causaria alguma falha no controle do avião. Ele poderia testar também, digamos assim, a ligação entre o painel de controle com a parte interna do avião, com a parte que não é executada pelo homem. Ele só responde aos comandos do controle. Chegamos ao final do nosso debate. Estamos aqui com os 3 especialistas para cada um defender a sua área, para exemplificar o que poderia ser feito para evitar esse acidente. Bom, do ponto de vista aí, no contexto do teste de caixa branca, eu creio que foi uma falha aí entre as integrações entre o sistema lógico da aeronave com o sistema mecânico. Eu acho que por causa do comportamento do avião, no contexto de caixa preta, eu acho que ele não foi testado para enfrentar turbulências, e nisso ele pode ter sofrido alguma turbulência que houve de ele cair. Da minha parte, eu acho que no teste de experiência faltou um pouquinho mais de sabedoria do pessoal, né? Porque acontece vários acidentes dessa mesma forma, aviões caindo sem explicações nenhuma, e faltou a listagem dos problemas, né, para serem relacionados, e o técnico poder estar fazendo os ajustes necessários para que pudesse evitar essa queda. Com isso a gente fica bem claro que todas as fases do teste é bastante importante para que evite esse tipo de acidente, e que cada tópico que foi abordado aqui mostra a grande importância que seja realizado para evitar esse tipo de acidente. Com isso, agradecemos a audiência. لو تعلم أن في إحدى المستشفيات السعودية في سنة واحدة 6000 حالة تحرش